E eu preciso te dizer algo com absoluta honestidade. Este canal não é feito para quem quer entretenimento rápido, nem para quem busca motivação passageira. Ele é feito para pessoas que sentem que nasceram para mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, não como um favor, mas como um compromisso consigo mesmo. Porque cada vídeo aqui é construído como uma continuação do anterior. Não são conteúdos isolados, são camadas de reprogramação. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo extremamente importante precisa ser compreendido. Nada do que você deseja para o próximo ano está sendo criado agora. O que você chama de futuro já existe como estrutura, já existe como possibilidade organizada, já existe como plano definido. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira tentando criar algo que, na verdade, só precisa ser aceito, assumido e permitido. Existe uma diferença profunda entre desejar e aceitar. Desejo é tensão, aceitação é alinhamento, e toda transformação real começa quando a mente deixa de pedir e começa a concordar. Há mais de 2 milênios, foi registrado algo que a ciência da mente só começou a entender agora, não como metáfora, mas como lei. Quando Deus diz que Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, Ele não está falando de pensamentos emocionais ou desejos vagos. A palavra usada ali descreve projetos deliberados, intenções organizadas, algo já pensado até o fim, nada improvisado. Nada deixado ao acaso. Isso significa que existe um modelo invisível da sua vida funcionando como referência. E a sua experiência diária não passa de um reflexo do quanto sua mente está ou não alinhada com esse modelo. Bob Proctor dizia algo que incomodava muita gente. Você não vive de acordo com seu potencial. Você vive de acordo com sua imagem mental. E essa imagem não foi criada por Deus. Ela foi condicionada por repetição, ambiente, experiências e crenças aceitas sem questionamento. É aqui que quase todos erram. Eles acreditam que precisam mudar o mundo externo para depois se sentirem seguros por dentro. Mas a lei funciona exatamente ao contrário. O mundo externo só muda quando a identidade interna muda primeiro. Você não atrai prosperidade. Você expressa prosperidade quando passa a se ver como alguém para quem ela é natural. Você não atrai oportunidades. Você começa a percebê-las quando sua mente está calibrada para reconhecê-las. Por isso, tantas pessoas oram pedindo aquilo que já foi prometido e não recebem. Não porque Deus não respondeu, mas porque a consciência ainda não está preparada para sustentar aquilo que já foi liberado. É como tentar sintonizar uma estação de rádio sem ajustar a frequência. O sinal está lá, sempre esteve. Mas enquanto o ajuste não acontece, tudo o que você escuta é ruído. A maioria das pessoas vive mentalmente no passado. Outras vivem presas ao medo do futuro. Pouquíssimas vivem no único lugar onde o poder realmente existe, no agora consciente. E é no agora que você aceita quem você é, e não quem você foi treinado para acreditar que é. Quando você entende isso, algo muda silenciosamente. Você para de implorar, para de se comparar, para de se justificar, e começa a operar a partir de um novo ponto interno: concordância. Concordar com quem você foi criado para ser é um ato de coragem, porque exige abandonar a identidade limitada que, apesar de dolorosa, era familiar. Bob Proctor ensinava que o subconsciente não distingue o que é verdadeiro do que é repetido. Ele apenas aceita, e uma vez aceito, passa a organizar comportamento, percepção e ação para confirmar aquilo como realidade. É por isso que declarações não funcionam quando são feitas como esperança. Elas só funcionam quando são feitas como identidade assumida. Não é o volume da sua voz que muda algo, é o nível de convicção silenciosa por trás dela. Quando você diz internamente, isso já é meu, o corpo responde diferente. As decisões ficam mais firmes, a ansiedade diminui,
A pressa desaparece. Você não corre atrás, você se move em direção. A prosperidade que está reservada para você no próximo ano não depende de sorte, governo, economia ou circunstâncias externas. Ela depende do quanto você está disposto a abandonar a versão antiga de si mesmo, porque a verdade é simples e desconfortável. Você não pode viver um novo nível mantendo uma antiga identidade. Toda expansão exige um abandono. Abandono de crenças, de histórias repetidas, de justificativas emocionais e, principalmente, do hábito de se ver como alguém tentando chegar lá. Você não está tentando, você está aceitando. Quando a Bíblia fala sobre renovar a mente, ela não está falando de pensamento positivo, ela está falando de substituição de paradigma. Um paradigma é um conjunto de hábitos mentais que operam no piloto automático. E nenhum paradigma muda com força de vontade. Ele muda com repetição consciente e emocionalmente envolvida. Por isso, a visualização correta não é imaginar algo distante. É sentir-se confortável vivendo a partir disso agora. É normalizar internamente aquilo que você diz querer externamente. Bob Proctor dizia: torne o extraordinário familiar, e o familiar se tornará realidade. Se você se sente desconfortável ao pensar em prosperidade, liderança, estabilidade, crescimento ou paz, isso não é humildade, é condicionamento. E tudo que foi condicionado pode ser recondicionado. A mente humana é plástica. Ela se reorganiza de acordo com aquilo que recebe atenção consistente. Onde vai sua atenção, vai sua energia. Onde vai sua energia, algo começa a crescer. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com os planos que já existem sobre você, algo curioso acontece. Você para de reagir tanto às circunstâncias. Você começa a observar mais, e quem observa, escolhe melhor. A fé verdadeira não é esforço emocional, é descanso interno, é a certeza tranquila de quem sabe que está alinhado com algo maior do que as aparências. E aqui está um ponto crucial: ação não vem antes da identidade. Ação flui da identidade. Quando você tenta agir diferente sem mudar quem acredita ser, você se cansa. Mas quando muda a identidade, a ação se torna natural. É por isso que fé sem ação não funciona. E ação sem fé vira exaustão. Mas quando as duas caminham juntas, a vida começa a responder rapidamente. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali. Pessoas certas surgem sem esforço excessivo. Ideias aparecem em momentos de silêncio. E decisões que antes pareciam confusas se tornam óbvias. Isso não é acaso, é alinhamento. A dúvida, que parece tão real, nada mais é do que um hábito antigo tentando se manter vivo. Ela não tem poder próprio. Só continua existindo enquanto você a alimenta com atenção. Toda vez que a dúvida surgir, não lute contra ela. Apenas volte ao centro. Lembre-se, você não está criando algo novo. Você está concordando com algo já estabelecido. Esse simples reposicionamento interno muda tudo. Você começa a se mover com mais calma, com mais precisão, com menos desespero, e paradoxalmente, é aí que as coisas começam a acelerar. O próximo ano não será um ano melhor, porque o mundo vai mudar. Ele será um ano diferente, porque você mudou o ponto de onde opera. Quando você assume internamente que existe um plano funcionando a seu favor, você para de viver em modo de defesa. E quando a defesa cai, a expansão acontece. Não há nada que você precise provar, nada que precise convencer, nada que precise forçar. Apenas aceitar, alinhar e agir a partir desse alinhamento. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Até que um dia você percebe que não está mais tentando viver uma nova vida. Você simplesmente está vivendo. Se algo dentro de você reconhece essa verdade agora, não ignore. Reconhecimento é sinal de alinhamento. Permaneça nesse estado. Deixe essa consciência se aprofundar.
E lembre-se, o futuro que você chama de promessa já existe como estrutura. Cabe a você decidir quando vai parar de pedir e começar a aceitar. E quando isso acontece, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. Permaneça comigo mais um pouco, porque o que vou dizer agora separa quem apenas se inspira de quem realmente muda de nível. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que ela percebe que não é mais a circunstância que a limita, mas a interpretação que ela faz dela. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa e produzir resultados completamente diferentes. Isso não acontece por acaso. A diferença não está na sorte, nem na inteligência, nem no esforço bruto. Está no nível de consciência a partir do qual cada uma opera. Bob Proctor costumava explicar que a consciência funciona como um termostato. Ela regula o quanto você permite receber, o quanto você acredita ser normal, o quanto você aceita como possível. Enquanto esse termostato não é ajustado, qualquer tentativa de mudança será temporária. Você pode até subir por um tempo, mas inevitavelmente volta para o nível que considera familiar. É por isso que tantas pessoas experimentam pequenos avanços e depois recaídas. Não é falta de disciplina, é identidade não atualizada. Quando você começa a aceitar internamente que existe um plano maior funcionando a seu favor, algo profundo acontece. Você para de se ver como alguém lutando contra a vida e passa a se ver como alguém cooperando com ela. Essa mudança parece sutil, mas ela altera completamente a forma como você pensa, sente e age. Você começa a falar diferente consigo mesmo. Começa a escolher melhor suas palavras. Começa a respeitar mais seus próprios limites e, ao mesmo tempo, expandir aquilo que antes parecia impossível. Não por arrogância, mas por alinhamento. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage às notícias, reage às opiniões alheias, reage ao passado, reage ao medo do que pode dar errado. Pouquíssimas pessoas vivem a partir de um centro interno estável. E são exatamente essas poucas que parecem ter sorte, quando na verdade têm direção. Quando você vive reagindo, o mundo te empurra. Quando você vive alinhado, você escolhe. E quem escolhe não vive no acaso. É aqui que o conceito de fé ganha profundidade. Fé não é ignorar a realidade. Fé é escolher qual realidade você reconhece como dominante. Não é negar desafios. É decidir que eles não têm a palavra final. Quando você aceita que existe um futuro já estruturado trabalhando a seu favor, você começa a interpretar obstáculos de outra forma. Eles deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser ajustes de rota. Deixam de ser punição e passam a ser refinamento. Essa mudança de interpretação preserva sua energia. E energia preservada é poder acumulado. Bob Proctor dizia que energia dispersa não cria nada. Energia direcionada cria tudo. E a mente é o principal ponto de dispersão ou foco. Por isso, o silêncio interno se torna tão importante. Não o silêncio externo, mas o silêncio da resistência. Quando você para de discutir mentalmente com a vida, algo começa a se reorganizar. Você começa a perceber que não precisa controlar tudo, precisa apenas alinhar-se. Controle gera tensão, alinhamento gera fluidez. A partir desse estado, suas ações mudam de qualidade. Você trabalha, sim, mas sem desespero. Se dedica, sim, mas sem exaustão emocional. Planeja, sim, mas sem medo constante de errar. E isso faz toda a diferença. As oportunidades não surgem apenas porque você quer. Elas surgem porque você está preparado para reconhecê-las. A mente alinhada percebe caminhos que a mente ansiosa ignora. É por isso que duas pessoas podem receber a mesma informação e apenas uma agir. Não é sobre informação. É sobre prontidão interna. Quanto mais você permanece nesse estado de aceitação consciente, mais natural ele se torna. No início, parece um esforço lembrar. Depois, vira hábito. E então,
Identidade. E quando algo se torna identidade, você não precisa mais se motivar. Você simplesmente age de acordo com quem é. Nesse ponto, o medo perde força. Ele ainda aparece, mas não governa. A dúvida ainda surge, mas não paralisa. Porque agora existe algo mais forte sustentando você. Coerência interna. Coerência entre o que você acredita, o que você espera e o que você faz. Essa coerência cria um campo invisível ao seu redor. As pessoas sentem, as situações respondem, as portas se abrem com menos resistência. Não porque você mudou o mundo, mas porque mudou o ponto de onde se relaciona com ele. O próximo ano não será marcado por eventos aleatórios. Ele será marcado por reflexos. Reflexos do que você aceitou como verdade. Reflexos do que você decidiu sustentar mentalmente. Reflexos da identidade que você escolheu habitar. E aqui está algo importante. Não espere perfeição, espere consistência. A mente não muda de uma vez. Ela muda por repetição tranquila. Toda vez que você escolhe voltar para esse centro interno, mesmo após um dia difícil, você fortalece o novo padrão. Toda vez que você se recusa a alimentar pensamentos antigos, você enfraquece o paradigma anterior. E isso, com o tempo, se acumula. Chega um momento em que você percebe que não está mais se esforçando para manter esse estado. Ele simplesmente é. E quando isso acontece, a vida começa a responder com a mesma naturalidade. As coisas fluem, não porque tudo fica fácil, mas porque você fica firme. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já reconhece esse nível de verdade. Não ignore isso. Reconhecimento é sempre o primeiro sinal de transformação real. Permaneça nesse estado. Volte a ele sempre que necessário. E lembre-se, você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que pode escolher diferente. O futuro que você espera não precisa ser criado. Ele precisa ser aceito, vivido internamente e permitido externamente. E quando essa permissão acontece, o próximo ano deixa de ser apenas mais um ciclo e se torna uma confirmação silenciosa de quem você decidiu ser.